Ok, então estou reiniciando agora, após esse breve intervalo, reiniciando a nossa sessão de julgamento do dia 9 de fevereiro de 2021, no turno da tarde, né, mais de 18 horas, né, a gente teve que encerrar a gravação com o CAF, mas eu vou continuar gravando aqui para publicar o nosso trabalho, nossos julgamentos, nossa sessão de julgamento, ok? Então, a conselheira Gisele já relatou, já apresentou seu voto do item 31 da pauta, né? Estamos na fase de debates desse item. E aí, Gisele, eu queria dizer que isso não me surpreende. Eu já trabalhei um tempo na corregedoria da Receita, pois é, nessa época aí, então, e eu trabalhei numa equipe que fazia auditorias correcionais nos sistemas de arrecadação. Então, assim, a gente encontrou cada coisa de casos de, eles chamavam de matar débito, certo? Que, com empresas mesmo. Então, assim, empresa do interior do Maranhão, certo? Que os débitos eram extintos via sistema por algum servidor lá no interior do Mato Grosso do Sul. Certo? Como é que o servidor lá do interior do Mato Grosso do Sul vai extinguir débitos de uma empresa lá do interior do Maranhão? Porque tem uma empresa intermediando isso daí. Tem gente cooptando clientes, tem gente cooptando, digamos, trabalhadores que vão cuidar desse tipo de coisa. Então, é a realidade. Entende? Não me surpreende nada esse tipo de coisa, apesar de ser, digamos assim, totalmente antiético, totalmente doloso, criminoso, na minha opinião. Criminoso, né? Mas não me surpreende isso. Não porque a gente ouve muito em notícias de jornal, né, assim, ou na mídia, naquela época, eu me recordo muito, Neilton, de ver muitas denúncias nesse sentido dessa venda, né, dessa operação. Mas é a primeira vez que, por exemplo, na turma, eu julgo propriamente o esquema materializado pela própria, né, pelos próprios auditores e tudo. Então, é muito interessante o próprio cuidado que eles têm com tudo isso, envolvendo os tabelionatos para conferência da legitimidade dos documentos. Então, assim, eu fiquei sem nenhuma dúvida quanto à fraude da operação. Vocês sabem que eu sou muito reticente quanto a essa questão de qualificadora, mas aqui, até por conhecer, né, da dinâmica de como se trabalha, né, do outro lado do balcão, não tem o menor sentido esse tipo de proposta. E mesmo, né, você vê que é interessante, e a parte dolosa, né, que o contribuinte assina uma cláusula falando assim, olha, né, eu me responsabilizo por tudo que foi, porque a MP não é boba. Ela sabe que ela estava fazendo coisa errada, e o contribuinte também. Então, nessa medida, eles colocam essas cláusulas que são, assim, para mim, uma confissão. Mas depois não venha reclamar, né? É uma coisa, assim, horrível. Mas, vamos votar? Tigene? Com a relatora, presidente? Também acompanho a relatora, presidente. Ok. Alexandre? Eu também acompanho a relatora, presidente. Travou aqui, mas voltou. Tá joia. Eu acompanho a relatora, presidente, também parabenizo ela pelo voto. Ok. Então, também acompanho a relatora e ficou o resultado assim, negar provimento por unanimidade. Pode dormir tranquilo, porque é a vida. Não, eu estou tranquila. Depois de todo o trabalho que eu li esse processo de cabo a rabo até para ver, né, a má fé da coisa. Eu falei, gente, eu sou muito ingênua, sabe? Aí isso daí me deixou revoltada. É isso daí, isso é realidade. Não, gente, mas vocês têm que lembrar que o que vem para o CARF não é o melhor, é normalmente as coisas mais complexas, né? E nem sempre você vê esse caso que o Nelson tem de tudo. É que a operação é de grande
conta, então, assim, mas esse é pornográfico, para brincar. Esse que você usou foi... Eu diria que como é, a corregedoria é uma espécie de dark web, isso onde você vê as piores coisas, fica na corregedoria. Então lá, item 32 da pauta, a empresa Prensotec Equipamentos para Artefatos e Concreto Limitada, que vai ser relatado pela conselheira Gisele também. Tá, esse não é tão terrível, mas vamos lá. Aqui é lançamento de imposto de renda retido na fonte, tá? É no calendário 11/12. Em decorrência da verificação do programa de FIDARF, constatou-se a falta e insuficiência de recolhimento das retenções dos códigos 0561 e 3208, verificada pelo abatimento entre esses valores de imposto de renda retido na fonte, né, DIRF, transmitidas pela empresa, e aqueles recolhidos por meio de DARF e o 4, né, rendimentos, trabalho assalariado e aluguéis. Foi exigida a multa qualificada de 150, aplicada em face da prática reiterada e dolosa da pessoa jurídica de se apropriar indevidamente dos valores em DIRF e não recolher-os ao erário, né, que seria apropriação indébita, e foi agravado pela ausência de quaisquer manifestações, respostas ou esclarecimentos, e aqui talvez tenha um pouquinho de divergência, não com a qualificação, que você vê que ela cai, mas com o agravamento. Em razão da apuração do imposto de renda retido na fonte não recolhida, e tendo em conta o Instituto da Solidariedade, previsto no 124 e no 135, o fisco atribuiu responsabilidade solidária aos sócios administradores Tassila e Perciton, aqui é um também que a gente vai chamar a atenção. Posteriormente, foram expedidos termos de sujeição passiva em decorrência do envio dos anteriores para endereços equivocados, conforme esclarecido pela informação fiscal, isso foi sanado. Então, num primeiro momento, foi devidamente intimado a hora recorrente, os solidários foram em endereço equivocado, isso foi suscitado em sede de impugnação, houve uma informação fiscal reconhecendo esse erro e apresentando novos ARs. Eu vou mostrar isso no voto e vou enfrentar isso também, tá? Porque vai ser um dos pontos. Mas, de qualquer forma, já estou adiantando. Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação, alegando em síntese essa questão da sujeição passiva, que os termos teriam sido feitos de forma equivocada, enfim, e que não deixou de efetuar todos os pagamentos, que teria valores que ela efetuou dessas diferenças apuradas no programa, e que entende que, em razão dos fatos acima apontados, ela considera que não há prática dolosa e que deveria ser afastada a multa qualificada em sua totalidade. Ela fala que no pagamento de alguns débitos indicados no auto se deu a mudança de governo, que paralisou os investimentos no BNDES, provocando dificuldades financeiras e a descapitalização da empresa, que a autoridade fiscal utiliza analogia, que a multa de 225 foi arbitrada em valores onerosos, que ela traz, né, do artigo 5º das normas de direito brasileiro, depende se que tal multa foi instituída com o intuito de punir o contribuinte. Ela volta a frisar essa questão da ausência da devida cientificação dos sócios, e aí eu reforço que, por meio da informação fiscal, o autor do feito comunica que, no tocante à intimação dos responsáveis, houve um lapso e que esse lapso foi corrigido. E aí eu até pulo, né, o 78. Decorrido o prazo de 30 dias, nada foi apresentado, então o que acontece? Eles reabriram, quase na informação fiscal, prazo de 30 dias para impugnação, a empresa, embora, né, tivesse sido inicialmente cientificada de forma adequada, ainda assim, a autoridade fiscal abriu, tanto para a empresa como para os solidários. Ninguém falou mais nada, tá? A empresa apresentou essa impugnação, dos pontos que eu já coloquei, e os interessados solidários não apresentaram impugnação conforme esse despacho de folha 107.
A DRJ, por sua vez, julgou procedente em parte a impugnação para afastar a qualificação da multa, tá? Inclusive, essa questão da manutenção dessas diferenças foi integral, ela não reconheceu nenhum pagamento, né? O contribuinte traz a alegação e basicamente não prova nada nesse sentido. E no recurso voluntário, né, ela foi cientificada, ela apresentou recurso, e ela centra suas razões de defesa não mais essa questão de ter divergência e que o lançamento teria algum equívoco, porque a própria DRJ supera isso e afasta a qualificadora. Que a decisão de primeira instância foi omissa ao não analisar a legitimidade dos fundamentos relativos à imputação da responsabilidade solidária, e, nesse sentido, reforça ser descabido tal procedimento, pois o fisco não demonstrou que os sócios agiram com fraude à lei, contrato social, com excesso de poder de gestão ou ter interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação. E em que pese tenha sido afastada a multa qualificada, é incondicional a aplicação da multa de ofício agravada nos termos da Constituição. Tá? Então, ao final, requer seja dado total provimento para afastar a responsabilização tributária solidária direcionada aos sócios, tendo em vista sua manifesta ilegalidade, que seja anulada a multa de ofício, ela pede, bem como seu respectivo agravamento, ou alternativamente seja reduzida a multa de ofício no patamar ordinário previsto em lei, conforme o posicionamento do Celso de Mello. Lembrando que a questão da responsabilidade solidária não foi nem suscitada pela própria recorrente e nem pelos próprios responsáveis, que depois da informação fiscal foi sanado os ARs, e isso foi, e, portanto, foi oportunizado para eles se manifestarem. Tá, mas aqui eu vou acabar falando no primeiro aspecto, então eu já vou partir para o voto, tá, gente? Então, o recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos, razão pela qual dele toma o conhecimento. Aqui, o primeiro aspecto que eu vou tratar é da preclusão relativa à imputação de responsabilidade solidária, né? Responsabilidade solidária já refletir se poderia ser matéria de ordem pública ou não. Eu falei, não, aí é arrojado demais para mim. Não, não é. Mas, de qualquer forma, né, conforme relatado por meio da informação fiscal de folhas, a douta autoridade fiscal cuidou de bem sanar o vício na intimação dos responsáveis solidários. Eu até coloquei esse trecho da informação mostrando e os avisos de recebimento já corretos com os endereçamentos adequados, tá? Decorrido o prazo legal de 30 dias para apresentação da impugnação, nada foi oferecido, segundo o despacho de folha 107. Ressalte-se que, quando da apresentação de impugnação administrativa pela hora recorrente, Pressotec, sequer foi suscitada a questão relativa à potencial ilegalidade da imputação da responsabilidade solidária. Contudo, ainda assim, eu faço menção ao artigo 18 do CPC, que é claro ao dispor que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, razão pela qual, por serem pessoas distintas, não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária, salvo se a impugnação fosse apresentada de forma conjunta em nome tanto da hora recorrente como dos solidários, acompanhada das respectivas procurações. Tá? Então, porque a gente vê muitas situações práticas nesse sentido, mas aqui não há procuração, não há nada, então eu fiz questão de trazer o registro. Com efeito, em que pese a decisão de piso não tenha se manifestado de forma clara acerca da preclusão quanto à atribuição de responsabilidade solidária, não há dúvida de que operou-se esse efeito, conforme preconiza o artigo 17, que considera não impugnada a matéria não trazida à lide. Não se pode cogitar a apreciação do recurso quando a impugnação for intempestiva ou inexistente, por não ter se instaurado o contencioso administrativo fiscal. Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada. Assim sendo, deixo de conhecer aqui as razões trazidas pela hora recorrente com relação à suposta ilegalidade na atribuição de responsabilidade da Tarsila e do Perciton. Aqui, realmente, eu me sensibilizei bastante, porque se vocês olharem os termos de sujeição, eles são bem genéricos, na linha do que nossa turma reavaliaria potencialmente a atribuição, mas ficou uma situação completamente e processualmente inadequada para eu trabalhar com esse tema. Então, eu não conheço, foi a minha decisão aqui com relação a isso.
Da alegação do caráter confiscatório da multa de ofício e da multa agravada que eu ponho, né, que realmente a aplicação, não vou me estender da súmula 2, não é, né, não somos competentes, seja com relação à arguição de constitucionalidade contra o agravamento ou propriamente a multa de ofício de 75 regular, e quanto à impossibilidade de manutenção da multa agravada, que é um pouco do que a gente falou no julgamento de manhã, né, que o agravamento da multa está aqui nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo. Eu tenho uma linha mais ampliativa, né, então, em que pese a hora recorrente tenha sido intimada e reintimada a apresentar os documentos acerca das inconsistências apontadas por meio dos termos, eu ponho até os 2 termos, só estão esses 2 termos no processo, mas foi dado ciência de forma adequada, tá? Por isso que eu quis registrar, porque daí vocês podem divergir, assim, tranquilamente. Considero que a aplicação do agravamento da multa só é cabível quando a falta de atendimento das intimações pelo contribuinte impossibilite total ou parcialmente o trabalho fiscal, o que não ocorreu. Nessa linha, inclusive, foi o entendimento deste precedente de relatoria do Gerson Guerra, lá na Câmara Superior. Tá, eu sei que isso ainda é divergente, mas eu sigo essa linha justamente, porque aqui, quando você pega um caso justamente de confronto, né, como é de IRF-DARF pelo programa da própria Receita Federal, a intimação, ela seria muito mais para ajudar o contribuinte, né, a afastar a eventual autuação do que propriamente dificultar a atividade do fisco em perpetrar esse lançamento, tá? Então, por esse motivo, dentro desse contexto fático, eu acho bem plausível a inaplicabilidade do agravamento em si. Então, diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte conhecida, da parcial provimento para afastar a multa agravada, mantendo-se o percentual da multa de ofício regular, de 75%. É como voto, colegas. Ok. Debates? Senhor presidente, Gisele, em que pese eu apreciar demais o seu posicionamento, eu entendo que essa ampliação da multa, do agravamento, veja bem, o CARF, ele tem até algumas súmulas nesse sentido. Vamos lá, olha a súmula 96. A falta de apresentação de livros e documentos da declaração não justifica por si só o agravamento da multa, quando essa omissão motivou o arbitramento do lucro. Por quê? Eu já vou arbitrar, ele não me atendeu, aquilo é o motivo do meu arbitramento. Então, ela estaria superada. Quando eu vou para a súmula 133, a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receita, né, ou de rendimento. Agora, o que a legislação diz? Vai ser agravado e tal, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo. E aqui, o que nós já discutimos aqui? Ora, se o contribuinte escreve lá, qualquer coisinha, respondeu o fisco. Ok. Então, agora a sua tese, que eu entendo e respeito, né? Porém, discordo. Quando impossibilite total ou parcialmente o trabalho fiscal. Ora, o contribuinte, ele é intimado na presença dessa documentação. Ele é reintimado. Se ele simplesmente, não tem essa documentação, qualquer coisa. O objetivo da legislação, salvo naqueles outros casos que eu assumo, é exatamente isso. O contribuinte, e o fato dele ter do termo de intimação, aquela coisa ali no início, a fiscalização está pedindo para ele uma questão pontual, entendeu? Então, eu relevo quando o contribuinte responde, ainda que em qualquer circunstância. Tipo assim, ele respondeu aquele termo. Não tem uma resposta genérica. Estou procurando, estou pedindo prazo e tal. Ele não se omitiu. Aqui é uma omissão total diante do fisco. Então, nesse caso, eu peço vezes, já devia imaginar, eu abro divergência, com o restante eu concordo plenamente. Nesse caso, eu divirjo desse posicionamento, porque eu acho que, nesse caso específico, o agravamento, ele tem guarida, entendeu? Nesse caso específico.
Aqui só um adendo, né, gente, de novo, se fosse algo que embaraçasse a fiscalização de alguma forma, se fosse algo que gerasse algum prejuízo ao fisco e ao trabalho fiscal, mas no caso não é. O fisco, ele faz o trabalho dele até para viabilizar que o contribuinte realize um contraditório na fase de fiscalização. Um exemplo, neste caso concreto, tá, de confronto do programa de FIDAF, tá? Não é um posicionamento geral, tá, Efigênio, que eu alocaria para toda e qualquer circunstância. Aqui, como a gente está falando de um programa da Receita Federal de confronto, isso já sai automático. Ela intima o contribuinte justamente para o contribuinte tentar justificar dada a divergência das obrigações acessórias. Uma vez que o contribuinte não responde, o pior dos cenários é para o contribuinte, não é para o fisco. E nessas circunstâncias é que o agravamento me incomoda, né? Então, eu entendo também a sua visão das súmulas, eu cheguei a ponderar sobre isso, mas quando você pega até essa questão do próprio voto do Gerson, ele entra muito, talvez nessa minha linha de raciocínio, eu nem tinha, num primeiro momento, eu não era tão assim com relação ao agravamento. Para mim, o mal atender, ok, atendeu, pôs uma linha, essa linha está definida para a gente, eu acho que é a principal. Aqui eu só quis criar essa provocação, e também é o que eu falei, não é uma posição fechada para todos sempre, em todos os casos, mas principalmente quando eu vejo que o maior prejudicado em não atender, e o único prejudicado, no caso concreto, aqui é o contribuinte, porque isso sai automático do programa e a autuação vai vir de qualquer forma. Então, acaba tendo um caráter punitivo. É mais nessa linha, tá, Efigênio? Eu respeito. O Gerson tem para falar. Gerson. Viu, Gisele? É só uma dúvida também. Me parece que não há, assim, eu gostaria até de ouvir o Efigênio, o José, o pessoal que estiver querendo opinar, né? Eu não identifiquei, a princípio, aquela conduta adicional, né, do contribuinte, né, que eventualmente justificaria esse agravamento da multa. Aqui não é qualificação, tá? A multa qualificada do 150 da RJ já afastou. Aqui é o agravamento, é quando ele não atende intimação, quando ele quer do jeito que está no meu voto aqui, tá? Então, cuidado. Aqui é agravamento, não é qualificação. A qualificação não tinha essa conduta adicional mesmo. Tanto não tinha. E a da RJ afastou a multa qualificada. O que ela manteve foi a agravada, justamente porque realmente você tem 2 termos de intimação não atendidos. Ponto. Ela falou, não, vou agravar, porque então de 75 foi para 112,5%. O que eu estou fazendo? Não, como decorre da geração do próprio programa de FIDAF, de confronto, acho que não caberia aqui o agravamento e, portanto, mantenho 75. É isso. Mas, Gisele, só um detalhe, que veja bem, isso daí, o programa de FIDAF, quando não é só o contribuinte o mais prejudicado, porque quando você está no programa de FIDAF... Isso que eu queria entender. Deixa eu explicar, o que acontece? Isso é uma malha que foi criada para poder liberar vários contribuintes. Então, imagine o seguinte, uma empresa tem vários, ela fez uma DIF e ela colocou dados equivocados na DIF. Aqueles dados, sei lá, ela tem 100 mil contribuintes empregados dela, com dados errados. Então, em vez de a Receita intimar cada um daqueles contribuintes, ela vai direto na fonte pagadora. Ajustando aquela DIF, o que vai acontecer? Os 100 ou 1000 serão liberados, serão ajustados. Então, eu estou trabalhando o problema na origem. Na origem. Perfeito? Agora, a partir do momento que o contribuinte ele é intimado e ele não apresenta aquela informação, ele não responde, a Receita dá tratamento manual, dá tratamento e segue. Agora é o seguinte, isso não quer dizer que o objetivo da DIRFIDA, ela seguiu, fez o batimento, cruzou e tal. Agora, aqueles contribuintes, pode haver erro, porque a Receita não sabe o que aconteceu. O erro pode não ter sido corrigido. Entendeu? Por quê? O contribuinte, qual o problema? O que está acontecendo? Ele não respondeu, a Receita vai agir da forma que ela entende que é o correto. Então. Só que isso, a partir do momento que a empresa não oferece a resposta,
A Receita, olha, então eu presumo que está errado, vou glosar tudo isso daqui. Mas pode haver a divergência, e o seguinte, aqueles outros, o que vai acontecer? Se digamos, a divergência permanece, ou a postura da Receita não resolveu, aqueles outros continuam com o problema. Entendeu? Perfeito. Não, que tem que intimar, tem. Né? Óbvio que tem que intimar. No momento que ele não responde, ele está frustrando esse objetivo, ele está impossibilitando, ainda que parcialmente, o trabalho da Receita, no presente caso, usando a sua própria definição. Entendeu? Mas no que está impactando parcialmente, se ele simplesmente pegou o resultado do confronto e glosou. Não está dificultando. É porque, assim, na verdade, o único prejudicado em não responder a própria intimação é o contribuinte, que vai ter tudo glosado. Não, esse é bom. Você está olhando, esse contribuinte, a DIFDAP, ela trabalha, o foco dela não é aquele contribuinte de pessoa jurídica. Não, então, sim. Ele é com vários contribuintes. Pode não ser resolvido, entendeu? Mas, enfim, sim. Eu entendi. Sim, eu entendi. E tem um detalhe também, você diz, não houve prejuízo, mas como você sabe? Será se a DIF dele está correta? Né? Será se ele não deve mudar de 5 milhões, ele não deve a 10? Dele que ele nem declarou? Né? Isso também não se sabe. Por que não se sabe? Porque ele não apresentou a contabilidade dele. Não apresentou folha de pagamento. Né? Então, eu entendo assim, que há situações que dá para dizer assim, não houve prejuízo, fiscalização, porque eu já consegui a informação por outros meios. Por exemplo, intima para ele apresentar os extratos bancários. Não apresentou os extratos bancários, mas aí tem a RMF, e aí ele consegue uma informação. Eu concordo com você. Mas aqui, eu não sei se não houve prejuízo, certo? Para fiscalização. Tudo bem. O procedimento iniciou com esse batimento de IFDAF, verdade. Mas só é essa a infração que acontece com o contribuinte? Não, ele foi aberto uma auditoria fiscal, certo? E a auditoria fiscal tem que ter liberdade, inclusive, de encontrar outras infrações que não aquela que motivou inicialmente a auditoria, certo? Então, à medida que ele não apresenta nada, ele está impedindo que se descubra eventuais outras infrações, ou que se descubra, digamos, o alcance da atual infração, certo? Quer dizer, principalmente porque a DIF que fez foi o contribuinte, ele pode ter colocado lá qualquer valor ali, né? Pode ser até mais. Então, assim, eu principalmente quando ele não apresenta nada, entende? Dá a eu entender fiquei realmente. na dúvida aqui, tá, gente? Até porque quando eu pensei no programa, no confronto, o meu raciocínio foi exatamente esse, tá, Nilson? Não pode piorar mais a situação para o fisco, ou seja, o fisco já está fazendo o máximo que ele pode. Aí você está me falando não, Gisele. O fisco não, isso realmente gera um prejuízo, eu acho que, porque assim, esse é meu ponto, tá, gente? Eu até me sensibilizo em agravar. Agora, olhando a forma como foi concebido esse auto e a automatização desse programa, não me veio nenhuma outra infração, em termos práticos, que deixaria de ser capturada por conta da ausência de manifestação do contribuinte, tá? Então, meu raciocínio foi esse. Agora, poxa, todos nós consensamos, não, tá bom, ele não apresentou e isso pode gerar, eu não consegui enxergar. O quão mais inviabilizou? Ao meu ver, não. Tá? Até pela característica, mas também, esse raciocínio que você trouxe, e dentro do que o Nilson disse, ele se encaixa perfeitamente quando você vê, por exemplo, um exemplo brilhante, esse do agravamento e das súmulas, porque ali há uma relação de causa e efeito. Olha, me apresenta os livros. Ele ficou silente. O que eu vou fazer? Eu vou agravar. Por que eu agravei? Porque ele me apresentou. Então, o motivo do agravamento é exatamente a questão da multa. Na presunção, não apresentou. Então, eu presumo que é verdadeiro. Então, tem uma relação. Aqui, eu não tenho esse nexo,
essa colocação, entendeu? E ele pode, sim, estar ocultando outras coisas. Porque qual é que o contribuinte tem? Uma coisa, e se isso fosse trabalhado, Gisele, está vendo o seu raciocínio? Somente via sistema. Isso. O contribuinte foi intimado, não apresentou, o próprio sistema automaticamente gerou uma multa. Isso. Mas não é o caso aqui. Ele foi intimado, ele saiu, foi para a fiscalização e foi intimado. Entendeu? Então, a gente fala tratamento manual. Saiu do sistema e veio para tratamento manual. Entendi. O fiscal foi lá e olhou. Me traz a documentação. Entendeu? Toma um clube diferente. Entendeu? Tá. Entendi. Ok. Não, tudo bem. Vamos voltar, então? Vamos. A Gisele mantém. Gisele, continua assim. Não, teoricamente eu vou manter. Eu quero ouvir os colegas, ninguém fala nada. Eu quero ver se... Eu gosto muito da colegialidade. Se vocês acharem que eu estou sendo extremamente liberal, Wilson, Alexandre, já... Me convenceram hoje. O colegiado já me convenceu hoje. Exatamente, eu estou esperando. Ninguém fala nada, eu fico assim, né? Estou mantendo. Então eu vou falar, Gisele. Fale, Wilson, fale, eu adoro. Para poder mudar um pouquinho. Né? Na verdade, Gisele, assim, eu até entendo as suas razões, mas o fato é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter uma diferenciação entre aquele contribuinte que colabora, né, para poder estar fazendo o esclarecimento do que ocorreu, com aquela situação que realmente o contribuinte se esconde, não responde. Quer dizer, o trabalho fiscal, quando você pega um contribuinte que colabora, que tenta estar resolvendo uma situação que eventualmente não é voluntária, né? Aí sim a gente tem um desfecho mais célere da fiscalização. Nesses casos, eu acho que é isso que tenta diferenciar esse agravamento, exatamente aqueles casos em que não há colaboração. Em algumas situações, hipotéticas, por exemplo, nos casos de DIF-DAF, exatamente o que o Efigênio falou. Em algumas situações acontece de milhares de pessoas ficarem presas em malha fiscal por conta de um problema disso de DIF-DAF. E aí o problema que tem, se você tem que baixar para trabalho manual, malha fiscal, é terrível, porque assim, o trabalho que se consome, então o prejuízo que causa ao fisco assim, você não consegue nem mensurar. Né? Assim, a gente não consegue, não dá para poder estar verificando uma situação isolada apenas. Né? O trabalho fiscal ele envolve muito mais trabalho. Então, essa situação de não responder, que vai gerar mais trabalho, porque vai ter que estar fazendo uma outra intimação eventualmente, sim, causa prejuízo ao fisco. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar levando em consideração também. Uhum. É que assim, só um adendo, né? Se vocês abrirem os termos, eu entendo e estou sensibilizada com isso e por isso também queria ouvir vocês. Mas se vocês abrirem o termo, eles pedem assim, é uma intimação bem geralzona, né? Documento de identificação do sócio, contrato social, DARFs originais dos recolhimentos do imposto de renda retido na fonte, que o próprio programa traz, DIRF-DARF não é novidade, então eles têm o DARF, relativos aos códigos de retenção citados, recibos de entrega de perder-comp, no caso de compensação, e não é o caso de compensação, declaração de PAES. Então, se vocês olharem, né, os termos, eu convido a olhar os dois termos porque assim, até para a gente... para vocês verem que não é também uma coisa, de novo, genérica, que eu aplicaria isso em toda e qualquer circunstância. E a reintimação é nos mesmos termos, tá? Eu entendo essa questão da malha e é algo que me sensibiliza também, porque, no fundo, essas questões de DIF são um problema, até para nós, né? Quando vamos fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, o que de alguma maneira, aqui me manteve nesse raciocínio, tá, gente, foi o teor dos próprios termos de intimação, que não disseram nada com coisa nenhuma, não iam aliviar. Mas olha só, fazer uma pequena comparação. Um pedido uma pequena comparação, tá? Um pedido de um recibo médico é uma coisa extremamente simples. Só que aquele recebimento pode ultrapassar um determinado valor que ocasiona malha. No caso da DIF-DARF, pode ter valores vultosos envolvidos aí, que a Receita simplesmente quer checar o quê? Alguns documentos. Porque, às vezes, dependendo daquela... Ela precisa confirmar aquilo ali, porque não foi possível
fazer, e lembre-se, se tivesse tudo batendo via sistema, automaticamente eu estaria liberado. Perfeito, Entendeu? mas como não bateu, ela intimou para o contribuinte justificar. A gente, E se não justificou. vamos E botar, manteve não sei tudo. assim, só, Perfeito. não sei se o Gerson e o Alexandre não querem falar, mas senão a gente vai votar. Eu acho que o debate já Tá. chegou, Ok. vai chegar. Né? Vamos votar, então? Posso votar? Presidente, eu abro divergência para manter a multa agravada somente. Ok? Certo. É porque, deixa eu ver aqui, o dispositivo, ele está assim, voto no sentido de conhecer parcialmente a voluntário ter posto na parte conhecida da parcial provimento para afastar a multa agravada. Não tem percentual. Então, no caso, Aquela se há questão da divergência responsabilidade. para negar provimento na parte conhecida. Ah, não, então é negar provimento, porque está em discussão aqui a sua multa agravada, né? Só a multa agravada. Então, Você também não conhece da responsabilidade, correto? A Sim, parte que eu não conheço, não, você sim, também não sim. conhece. Ok, então é só para Negar negar provimento, então, que eu mantenho seria a multa agravada. Isso, não conhecer e negar provimento. Ok. Na parte conhecida. Ok. É. Wilson? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Certo. Alexandre? Eu vou acompanhar a relatora. Jefferson? Eu também vou acompanhar a relatora, presidente, na sua integralidade. Certo. E eu vou acompanhar a divergência, então fica empatado. Deixa eu ver aqui. E no caso aí a gente aplica o 19E. É isso? E no sentido. Gravata. Então, calma aí. Agora deixa eu só anotar isso tudo aqui. Fica. Conhecer parcialmente e dar provimento parcial para afastamento. Conhecer parcialmente e dar provimento parcial. Dar provimento parcial. Conhecida. E aí, o provimento parcial vai ser a aplicação do 19E. Votaram aqui para negar provimento Efigênio, Wilson e Nilson. Então, dá conhecimento parcial por unanimidade, certo? E na parte conhecida, dá provimento parcial para afastar a multa agravada. Então, votaram para negar provimento. Sim, isso aplicando o artigo 19E. Votaram para negar provimento Efigênio, Wilson e Neudson. Seria bom aqui a gente ter uma declaração de voto da outra posição. Eu faço, presidente. Eu faço a declaração de voto? Certo. Eu faço. Efigênio vai fazer a declaração de voto. Ok. Então vamos ao item 33. Deu para entender, né? Eu falei aqui com o papel, mas acho que se querem que eu repita. A gente ouviu. Deu certo. Deu certo. Beleza, Deus. Tranquilo. Isso foi o item 32. Vamos então ao item 33 da nossa pauta, empresa Unipão Indústria de Massas Ilimitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Alexandre. Uma palavra, Alexandre. Obrigado, presidente. Na verdade, aqui o voto é bem longo, tá? Mas a discussão é
uma que a gente realiza todos os meses, que é a questão do IR-fonte, quando ele é autuado por ser pagamento sem causa, mas tem beneficiário identificado. Então, o voto em si é relativamente curto, mas o relatório é grande. Então, eu vou fazer uma leitura aqui, e às vezes eu vou pulando quando eu for ver que é uma parte que não são tão necessárias. Mas a gente vai seguindo juntos, então. Então, trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da DRJ de Recife, que julgou de forma unânime, parcialmente procedente à impugnação para cancelar uns atos. Desculpa, o relatório está bem grande porque foram autuados diversos pontos, então tinha exclusão do Simples, autos de infração de RPJ, CSLL e PIS/COFINS. Essa parte toda, a DRJ, ela já deu ganho de causa para o contribuinte e não recorreu de ofício. Então, a única parte que foi devolvida para o CARF, para a discussão, diz respeito à autentificação de R-fonte. Então, eu vou... Aqui vai contar a história, que teve questão do desenquadramento do Simples, pela questão do faturamento. Então, vou pular um pouquinho. Vamos para a página que vai falar do R-fonte. Só um minuto. Como consequência da exclusão do Simples, teve a tributação dos 4 tributos ali federais, né? IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, que está ali no final da página 3. Então, aqui tem os detalhamentos. E aí, a partir da página de número 4, vai ter cada um dos lançamentos do IRPJ. E aí, na página 5, vai ter um item 1.2, que diz respeito ao IR-fonte, que é a parte que está sendo efetivamente discutida agora. Então, da análise do extrato das contas bancárias da Caixa e do Banco ABN, bem como da escrita fiscal e das justificativas apresentadas pela contribuinte, a fiscalização detectou a existência de pagamentos sem caudas, conforme discriminado no demonstrativo tal. Então, são fatos geradores ali entre 2004 e 2006. O cachorro aqui é aqui em casa, viu? Então, é que agora é o horário que o pessoal passeia com os cachorros. Eles estão lá fora, mas dá para ouvir. E vamos um pouquinho mais adiante. Agora, na página de número 9, a gente tem um item 3 em algarismo romano, que vai dizer um pouquinho da defesa da então impugnante, ora recorrente. Então, inicialmente, a impugnante se insurge contra a não aceitação dos documentos apresentados durante a ação fiscal para comprovar os pagamentos efetuados, citando o parágrafo 1º do artigo 845 do Rio 99 e os artigos 332 e 338 do Código Civil. Relativamente aos fornecimentos por terceiros de pães tipo francês para consumo na cadeia pública de Cajazeiras, no presídio de Souza e na cadeia pública de São João do Peixe, a fiscalização não considerou justificados os valores pagos em face de não terem sido escriturados no livre registro de entradas. Porém, tal fato não ocorreu em virtude dos fornecedores não terem emitido notas fiscais. Ressalta a impugnante que tal fato não ensejou prejuízo ao fisco em face de terem sido tributados os valores das notas fiscais emitidas pelo autuado em cumprimento com as obrigações emanadas dos contratos assinados com o Estado da Paraíba. Alega impugnante que as diferenças encontradas que motivaram as retificações de declarações ensejaram alterações no livro caixa, ajustes esses que não foram permitidos pelo fisco em face do termo de início da ação fiscal. Em vista do exposto, a impugnante teve que integrar o livro caixa com correções. Assevera ainda a impugnante que a fiscalização não poderia ter analisado os pagamentos sem causa apenas com o livro caixa, visto que, consoante o relatório de trabalho fiscal, foram utilizados para apuração do faturamento, além do livro caixa, notas fiscais emitidas e informações fornecidas pelos órgãos públicos. A impugnante se insurge contra a observação feita pela fiscalização, no sentido de que o livro caixa apresenta saldo credor, porém as omissões detectadas pela fiscalização discriminadas e seguidas não registradas gerariam lucros passíveis de distribuição. Então, aqui tem um pouco das discussões, né, dos montantes de omissão dos seguintes meses. Argumenta autuada se os lucros arbitrados indicados no demonstrativos servem para cálculo do imposto de renda devido pelo impugnante, terão de servir também para distribuição sem tributos ao sócio tal,
de conformidade com o artigo 10 da norma 249 de 95. Alega ainda a impugnante que, mesmo admitindo a não existência de lucro a distribuir, contabilizados ou não, a tributação sobre o valor distribuído deveria ser feita com base na tabela progressiva de conformidade com o parágrafo 4º do artigo 51 da IN 91, na verdade, IN 11 de, aqui errado, de 96, a qual regulamentou as disposições contidas nas leis 8981, 9065, 9249 e 9250. Conclui o impugnante que não deve, pois, subsistir a incidência efetuada pelo fisco, cuja matriz é a lei 8981 de 95. A impugnante se insurge contra a falta de aceitação pela fiscalização, apresentando os seguintes argumentos. E aí a gente vai beneficiário por beneficiário, sempre com a indicação da folha, do processo, o nome do beneficiário, valor e data. Então, a fiscalização não aceitou o recibo apresentado para comprovar a compra de 10 garrotes pelo Sr. João de Freitas Neto, sócio da empresa, a título de lucro distribuído, afirmando que apenas o recibo não comprova a operação. A impugnante alega que o recibo identifica o nome do beneficiário e constitui documento de uso costumeiro para comprovar transações de gados realizadas nas pequenas fazendas e sítios. Enfatiza ainda que no próprio extrato da conta corrente já consta o nome do seu José Adalberto Alves Araruna como beneficiário. E aí vamos beneficiários por beneficiários aqui. Então, Radamés Ramalho, que a fiscalização não aceitou comprovar 5 novilhas, então, também bem parecido com o anterior, né? Só muda o objeto. Depois o beneficiário Antônio Brasileiro de Araújos. Esse daqui foi para aquisição de pães para consumo na cadeia pública de Cajazeiras, diante da falta de apresentação hábil e idôneo. Depois, beneficiário M.A. Batista, também é para a cadeia pública, é um determinado número de quilos de pães franceses, né? Também o Facundo Marques Limitada, só muda a cidade do presídio, né? Presídio de Souza, na Paraíba. Também Maria Vilane Stella Lagão, também no presídio de Souza. No caso do Edivaldo da Costa Pereira, a causa seria o programa Pro Alimentação na cidade de João Pessoa. Depois o Francisco Assis Jardelino, também no presídio de Souza. O Valdomiro de Souza Pereira, na cadeia de Cajazeiras. O Biratã, cadeia pública de São João do Rio do Peixe, dizendo. Depois a Dical Distribuidora. Então aqui a operação foi a compra de um automóvel Siena para a esposa do sócio. Então traz os seguintes pagamentos, TEDs, então tem tudo, então tem inclusive a nota fiscal. Depois a Maria de Lourdes NAP, então o contribuinte também seria a compra de um automóvel, também com indicação de TED. Miguel Nunes de Si, então também é contribuinte em matérias-primas. Então aqui também tem algumas notas fiscais, mas a comprovação do pagamento tem, cheques. Depois o Genival vai ser uma operação de aquisição de embalagens plásticas. Depois Josemar Fernandes de Brito, aqui também é cadeia pública de Catolé da Rocha. Depois Império da Panificação, então uma compra de farinha de trigo. Mais um outro da Império da Panificação. Depois o João de Freitas, que já está lá atrás também, que é um dos sócios, né? Então também aqui é um montante que foi transferido para ele ali. Depois Denerval Barros, também com cheque. Argemiro, também indicando o beneficiário e a causa. Marilene. E aqui tem diversos, tá? Acho que eu não vou ficar lendo todos para... Mas, assim, a grosso modo, se verifica que são destinados, na verdade, a ou micro e pequenas empresas, pessoas físicas, ou a órgãos públicos, né?
mas sempre com identificação do beneficiário do pagamento. Muitas vezes não há, é a nota fiscal exata no montante. Bom, aí agora eu já vou para a página de número 24 do documento do Word. A DRJ entendeu pela procedência parcial da impugnação, então ela voltou atrás com relação à exclusão do Simples, e com isso cancelou os autos de RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Para o IR-fonte, manteve-se, tá? Como pagamento sem causa, ali com base no artigo 61 da 8981 de 95. No âmbito do recurso voluntário, né, ele basicamente vai reiterar os argumentos do tópico do pagamento sem causa. Acrescenta que nem o fisco nem o acórdão consideraram inidôneos os recibos de pagamento apresentados pelo recorrente também, né, na época impugnante, como comprovante das operações de compra do pão tipo francês, de carne, sacos plásticos. E esses documentos são documentos hábeis de acordo com o artigo 332 do Código de Processo Civil. Em relação aos pagamentos sem causa, aí também trago aqui, mais uma vez, o que ele vai... Aqui eu até colo, né, mas o que ele diz no recurso para cada um desses beneficiários, o que eram os documentos que estavam embasando aquela despesa, vamos dizer assim. Então, geralmente são cheques, nominais, conforme vocês bem observam. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode seguir. Então, partindo para o voto é relativamente mais curto, a matéria de escrita mesmo. Então, primeiro, o recurso tempestivo atende às demais condições de admissibilidade, razão pelo qual, aqui ficou pela, mas é pelo, né? Pelo qual dele toma conhecimento. Não, é pela mesmo, que é a razão, né? Desculpa. E no que tange ao mérito, a controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 61 da 8987 de 95, principalmente a existência ou não de causa para uma série de pagamentos cuja autuação foi mantida pela DRJ. Também um errinho aqui. Para tanto, é importante estabelecer inicialmente algumas premissas, adotando, para tanto, a redação do voto consignado pela ilustre conselheira Gisele Bossa nos autos do processo tal. Então, aqui eu fiz questão de citar um voto muito bom da Gisele sobre o tema, né? É um tema que a gente discute sempre. Então, a exigência do IR-fonte alíquota de 35 está calcada em 3 aspectos. Uma vez identificado o beneficiário demonstrar a ocorrência da operação pelo efetivo pagamento, não há que se falar a incidência do IR-fonte. A natureza jurídica do pagamento não tem relevância. No caso concreto, fortes indícios de ocorrência do quiz idem. Aqui, isso a gente não tem, né? E o artigo 61 não distingue as figuras de terceiro de sócios. Então, aqui traz, mais uma vez, o texto da norma e no regulamento do imposto de renda também. Daí tiramos as conclusões, né? Que a gente já discute todos os meses, também não vou ler. Então, nessa linha, assumindo que o identificado beneficiário demonstrado a ocorrência da operação, efetivo pagamento, não há que se falar incidência do IR-fonte nos termos do artigo 61 da Lei 8981 de 95, passo a análise dos pagamentos, transcrevendo inicialmente a análise da DRJ. E aí a DRJ, de fato, ela traz essa tabelinha no acórdão, que ela vai falar qual que é o item da fiscalização, folha dos autos, a data do registro contábil, o valor, o beneficiário, o histórico no livro caixa e a análise que foi por ela feita. E aí a gente vê que para todos esses casos há uma identificação do beneficiário. Em nenhum dos casos se discute a falta de identificação do beneficiário, mas a questão da causa, né? Então também aqui são algumas páginas, mas é de transcrição, já aproveitando do trabalho que foi feito pela DRJ. Então, como se verifica, a grande maioria dos lançamentos dizem respeito a beneficiários identificados e cuja operação efetivamente se realizou, o que, assumida a premissa acima indicada, conclui pelo provimento do recurso voluntário.
diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer do curso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento. Esse é como voto, presidente. Só um único detalhe, né? Como bem vocês viram aqui no final, tem alguns poucos casos que não têm identificação. Aí um dos casos, por exemplo, é exatamente esse. Tem alguns nas duas últimas páginas da planilha aqui. Então aqui também eu coloquei por conta do todo, né? Mas eu posso ajustar também para ser parcial, porque é o correto. Ok, debates. Estou dando uma olhadinha aqui. Então aqui eu já deixo, desde já vou ajustar aqui ser para parcial para o que houve identificação, só para não dar margem à confusão. Certo. Alexandre, uma pergunta é o seguinte, porque eu estou vendo aqui no próprio voto seu, e eu estou tentando localizar aqui, quando o processo vem som e volume, para a gente achar as decisões é terrível. É horrível. É horrível. Porque é que o contribuinte, ele vem identificando alguns beneficiários e ele cita a causa. Qual foi o motivo da não aceitação? Porque, por exemplo, quer ver? Quando ele fala aqui, por exemplo, pagou com gado, comprou gado, teve um caso aqui que ele foi isso, pão, isso, tal, tudo, valor de R$700 e tal. Então, qual o argumento que a fiscalização está utilizando? O argumento principal é documental, tá, Efigênio? Então, por exemplo, nessas compras de garrotes, de novilhos... Exatamente. Eles vão falar que, ele me entregou a compra por um recibo, então não tem emissão de nota fiscal. Então, esse é o problema. Você está me dizendo, ele alega que a causa é a aquisição daqueles animais, né? Mas a comprovação é só um recibo. Então, o problema está na intensidade da prova ali, da causa. Tá, então é o seguinte, se me corrija se eu estiver errado, a fiscalização, ele apresenta, vamos supor no caso do garrote, esse aqui, eu comprei um garrote e o recibo está aqui. A fiscalização fala, olha, eu não aceito que você vendeu um garrote. Isso. Eu não aceito que você vendeu um garrote. Só que ela não desconstitui, ela não fala nada desse recibo, né? Não, que você comprou um garrote, em alguns casos, né? Também. Ok, pegando esse de exemplo. Porque esse caso eu estou vendo que ele diferencia um pouco daqueles outros casos que a gente discute. Porque você, na linha do Efigênio, eu entendo um pouco o que ele quer dizer, né? Que pro Efigênio no garrote teria causa, né, Efigênio? Para comprar o garrote tem causa. E aí, a razão de decidir do Efigênio não é igual a nossa. Mas ele poderia exonerar essa parcela por considerar diferente da DRJ que o recibo do garrote é suficiente para comprovar a causa do pagamento. Exatamente. Então, aí é importante, talvez, Ale, não sei se você consegue dar uma ajuda para o Efigênio nesse sentido, por causa da diferença dos nossos. Porque para a gente é irrelevante, mas para eles é um distinguish importante, inclusive. Para mim é fundamental. Isso, mas, Efigênio, só um passo antes, desculpa, Neudson, só para terminar. Com relação aos casos em que há identificação do beneficiário, para todos eles o contribuinte apresenta uma justificativa. Geralmente vai ser exatamente essa, é para compra de embalagem, é venda de pão, fornecimento de pão para cadeia e tal, é compra de garrote, então existe uma causa. A documentação é que não está mais redonda, vamos dizer assim. Estou falando para os casos em que há identificação do beneficiário. Entendi. Ou seja, para os casos que você está mantendo. Para os casos que eu estou mantendo. Eu queria... afastando os 35, está exonerando. Eu queria lembrar... Pode ser que até o Efigênio afaste também, mas por justamente considerar que tem causa. Eu queria lembrar além que o artigo 61, identificar o tem causa. E só um ponto também relevante, Neudson, me desculpa mais uma vez aí. É que aqui também é bom lembrar que é uma empresa que estava no Simples, então uma empresa de pequeno porte ali, né? Tanto que o principal
vamos dizer, o principal motivo da autoinflação até era a exclusão dela no Simples, os autos de RPJ e CSLL, que a BRJ já reverteu. Então, muitas vezes são negociações que existem quando essas empresas são menores mesmo, não justificando, né? Eu estou falando isso pela questão do garrote, por exemplo. Quando o cara vai comprar um garrote ali e tal na roça, o que acontece é isso. Isso quando tem nota. Quando tem nota. Neudson. Assim, o garrote é só um recibo e olha lá, né? Às vezes tá mudo, Neudson. Aí fica mais difícil ainda, né? Mas assim, o garrote, quando tem um recibo, ainda é muito, né? No pedaço de papel de pão. Exato. É uma padaria, né? É o recibo lá. Mas eu queria lembrar que o artigo 61, ele, digamos, tem uma certa complexidade, né, em termos de núcleo da infração, ou pelo menos do agente, né, do infrator. Porque quando ele fala assim, na verdade são 3 possibilidades de aplicação desse dispositivo, certo? Assim, olha, houve o pagamento e ninguém sabe para quem. Esse é o caput, esse é o básico, né? Acho que não tem discussão. É o beneficiário não identificado. E aí o parágrafo primeiro vai lá e diz assim, mas mesmo que seja o beneficiário identificado, ou seja, se for sócio, certo? Se for, deixa eu ver aqui como é que tá aí, eu não falar besteira. Causa uma operação. Deixa eu ver aqui, ó. Ele dá margem até o sócio. Lembra que tem aquela a incidência prevista no CAP aplica-se também aos pagamentos efetuados, aos recursos entregues a terceiros ou sócios, certo? Acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Essa é a segunda hipótese, tá certo? E a terceira, bem como a hipótese de que trata para o segundo artigo 74 da Lei 8383, que é remuneração indireta, certo? Então, uma maneira de você burlar a tributação do imposto de renda é por meio de uma remuneração indireta. Eu não estou pagando pro labore, certo? Mas eu vou comprar 10 cabeças de gado para ele, certo? Isso é uma remuneração indireta, é que diz a lei. Note que aí não tem como não ser identificado, né? Identificado é o sócio, né? É o titular da empresa, não tem como ser identificado, não identificado. Mesmo assim, a lei diz, em nota, determina que se aplique aí a sanção, certo? Se cobra o tributo. Então, nesses casos em que são 10 cabeças de gado, que não sei o que, precisa ver se o beneficiário é sócio, porque é remuneração indireta, certo? É essa terceira hipótese de incidência, né, do artigo 61, que é a remuneração indireta. E eu creio que, pelo que eu entendi, uma boa parte dessas pessoas que foram beneficiadas com esse pagamento são sócios, né? Ou estou errado, Alexandre? Não, aconteceu, mas não é a maior parte, não. É uma parte. Tem vários, né? Estou olhando aqui, tem vários. Tem presídio, tem panificadora, mas tem sócio também. Tem tanto sócio quanto mulher do sócio. Certo. Ele justificou por motivo esse presídio? Por que ele fazia esses pagamentos para o presídio? Era para aquisição de pães, né? Que ele fornecia, comprava de panificadoras para as panificadoras entregarem os pães no presídio. É como se ele fosse um terceirizador, modo, em alguns casos. Mas o que? Ele fazia aqui uma doação para os presídios, é isso? Não, remunerado. Ele era remunerado. Vamos supor que ele tinha um contrato com o poder público para fornecer todo pãozinho para todo mundo de manhã lá nos presídios. Certo. Como ele tinha presídios em diferentes cidades lá do estado da Paraíba,
ele ia lá e pagava para uma padaria fornecer, né? Entendi, ele terceirizava. Padaria... É. E aí o problema é só a prova, né? Ele tinha o direito de fornecer aquilo, tipo assim, ele tinha concessão, né? Aspas. E aí entendi. ele estava no local, ele terceirizava. Ele terceirizava aquilo. Né? O fornecimento de pão, né? De pão. Entendi. Aí nesse caso não é relação de atividade dele. Ele é Unipão, né? A atividade dele é pão, né? Pois é. Aí nesse caso, o problema aí é só a prova, né? Que esses pequenos produtores de pão que fazem esse fornecimento não emitiram nota fiscal. Provavelmente, né? Só dá um recibo. O problema está mais... o problema está na documentação, no geral, ali. Desse dele. Quando é casa de para sócio, para mim não tem como escapar, não é assim direto. Não tem como discutir. Então, só um comentário, Neudson. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que essa questão do beneficiário, em termos práticos, né? Em teoria, eu até entendo o seu ponto, mas na 8981, que é de 95, poderia até fazer sentido, mas veio depois a 9249, ainda em 95, e ela isentou distribuição de dividendos e lucros. Então, exatamente. Não tem por que o cara fazer isso. Não é dividendos e lucros, é prolabore. Não, sim, mas... não é isento, não. Não é isento, prolabore não é isento. Mas na prática, muita gente acaba nem recebendo como prolabore, acaba recebendo como dividendos. E aí, se é distribuição disfarçada de lucros, de novo, você vai na pessoa física, você vai no sócio. Não, se for remuneração indireta, tudo bem. Não, cabe aí o lançamento. Se for remuneração indireta, cabe o lançamento específico. Então, mas aí o lançamento tinha sido de contribuição previdenciária, se fosse isso. Exato. Não é o caso da penitenciária, é o caso de sócio. Previdenciária, contribuição previdenciária. Previdenciária. O fisco teria que ter lançado também contribuição previdenciária na Unipão, que a Unipão está remunerando diretamente seus sócios. Né? Tudo bem, mas o fato de não ter lançado não anula o PJ. Com certeza. Bem, poderia sim, se for remuneração indireta, deveria sim. Mas mesmo assim, Neudson, eu entendo, igual eu te falei, eu entendo o raciocínio, mas até pensando na lógica da empresa, no pouco que a gente conhece, que é pelos autos, né? Que ela é uma terceirizadora de pães, vamos dizer assim, né? Acho que até faz sentido do seu lucro ou dividendo ali. O trabalho dele é ínfimo. É só fazer as ligações ali, né? Não sei, porque se é uma empresa pequena, sócios trabalham muito, entende? Sim, e é diferente para o labore, porque dividendos é só se tiver lucro. Não é qualquer coisa que é dividendo. É só se tiver lucro, se tiver o que distribuir. Isso é fato. Né? E prolabore não, é pelo que o cara trabalhou, então são coisas distintas, não dá para confundir os dois, não. Claro que a fiscalização tem que fundamentar. Tem que ter qualificado com isso aí, né? Tem que buscar, né, evidenciar a remuneração indireta, né, com certeza. Mas não se confunde as duas coisas, não é porque é isento de dividendo que digamos, se tiver prolabore tem que tributar, se for prolabore tem que tributar. Pegou até eu concordo com você. Não, o que eu estou dizendo só é que em termos práticos, o mais comum é todo mundo. A gente pegou uma coisa recente, que era. Na última sessão foi o voto. Lembra? Que o cara era assim, o cara prestava o serviço e já recebia. Aí disse, não, essa é distribuição de lucro. Mas como assim distribuição de lucro? Que é exatamente aquele valor que custou o serviço, menos uma parte fixa lá. Não, isso é prolabore. E é mesmo. Bom, mas tudo bem, era só para esclarecer e para colocar mais essa questão aí para vocês que defendem essa tese aí essa interpretação restritiva do 61, né, eliminando aí o parágrafo 1º da lei. Ok, mais algum comentário?
Olha... Não. Você vai fazer, Efigênio? Você vai livrar os garrotes? Olha, eu vou votar. Votar, presidente? Votar? Sim, se não tiver mais nem comentário, porque a gente já discutiu tanto isso, né? Então, na reunião passada estava todo mundo aqui, o Wilson já estava aqui, né? Então, já... O que eu vejo é o seguinte, olha só, o ônus da fiscalização, aqui eu faço até um contraponto quando o contribuinte ele é intimado a apresentar, por exemplo, justificativo de depósito bancário. Ele vai apresentar um determinado recibo ali, tá, a fiscalização sabe que tem indício, tem cheiro e tal, que aquilo ali não compara. É o ônus da fiscalização buscar aquilo ali, entendeu? Aí agora tudo tem que ser analisado dentro do contexto, analisando que essas justificativas, esses recibos que foram apresentados, eu faço aqui já uma separação com o sócio, né? Como o próprio Neudson diz, com relação ao sócio. Agora, os demais, esses que foram apresentados, causa, operação, são causas que elas guardam relevância com o que está acontecendo. Por isso que eu estou fazendo uma separação com os demais casos. Os outros que eu voto, porque você sabe muito bem como é que eu sou enérgico com relação ao 61, a esse artigo. Então, quando esse do garrote tem aqui império da planificação, então, para a fiscalização desconsiderar aquilo ali, eu tenho que apresentar um argumento. Então, esse recibo que você está apresentando aqui é exatamente isso, entendeu? Agora, eu vou abrir com relação ao sócio, a situação fica diferente, porque o sócio ele está ali nessa situação. Ele está ali, e essa questão do prolabore, igual nesse tipo de empresa, o próprio Nilson diz, às vezes o sócio, ele está trabalhando muito, e aquele ali, pô, às vezes é só ele, às vezes é só ele, e aquele ali, tudo bem, ele é dividendo, pode ser dividendo, mas dividendo tem que apurar. Né? Gente, na prática, você acha que se o sócio está ele lá trabalhando, ele vai ficar recebendo via Prolabore, se ele tem isenção de dividendo? Eu sei que dividendo impunha o lucro, mas ele zera e vai receber dividendo. Nós temos uma formalidade, entendeu? Eu tenho que demonstrar. A legislação é exatamente para isso. Mesmo porque, eu estava refletindo outro dia a respeito disso, documento seu, porque está identificado e eu sei quem que é. Peraí, e se aquele valor, vamos colocar na hipótese que é um pagamento sem causa, que é para uma pessoa, só que aquele é laranja, está indo para aquele, mas na verdade é para o outro. Eu não sei para quem que é. Ah, mas aí o que a gente vem assistindo? Que vão sendo tributados todos na cadeia. Vai sendo atributado do meio, do outro, mas pagamento sem causa. Mas peraí, você tá falando o seguinte, uma suposta outra tributação. Nós estamos analisando o caso específico. Não, mas em muitos dos casos que eu votei, estava materializado exatamente o que eu estou falando. Ah, tá, tudo bem. Mas então, voltando aqui. Então, eu vou... Você já excluiu os não identificados, né? Você excluiu os não identificados, né? Desculpa, estava com o microfone desligado. Isso, eu disse, eu estou votando só para... Isso. E para esses, eu vou excluir, eu vou manter os do sócio. Esses que tem essa que foi... Esse que tem o recibo e tem essa comprovação aí, eu te acompanho. Eu vou te acompanhar em menor escala, porque eu mantenho com relação aos sócios, entendeu? Efigênio, sim, só poderia falar aqui? Claro, nós estamos discutindo, perfeito. Eu estava pensando nessa questão do sócio, né, e aí me chamou a atenção quando o Alexandre estava fazendo a leitura dele, que tinha uma transferência aqui de R$100 mil, né, para o sócio. Mas aí tem uma observação aqui que esses R$100 mil, o sócio ele declarou como na declaração de imposto de renda dele, como se fosse recebimento de lucros de 80 mil. Então, na verdade, ele declarou esse valor. Né? Entendi. Então, para o sócio já estaria praticamente justificado, já estaria resolvido. Na verdade, não foi, a fiscalização não chegou ao ponto, pelo que eu estou verificando aqui, de verificar se havia suficiência de lucro para poder estar distribuindo nesse montante. Né? No entanto, o que está escrito aqui é que a própria fiscalização confirmou que ele tinha, na declaração de ajuste, né, do sócio que recebeu R$100 mil, que estava na declaração de imposto de renda dele. Tá, entendi. Ou seja, ele tributou lá, né?
Não, na pelo verdade, menos uma parte. Pelo menos uma parte. Ah, não, mas é lucro. É lucro. É lucro, ele recebeu como dividendo. Na verdade, a recebeu como instrução dividendo. normativa da época, ela dizia que você tributava na tabela progressiva. Se não tivesse o lucro, você tributava na tabela progressiva na pessoa física. Entendi. Mas mudou naquela última IN, que aí agora é pelo 61, mas é recente. Só para continuar assim, eu também entendo que a contextualização, né, da situação, que de uma empresa pequena fazendo uma negociação muito informal, eu acho que é difícil, né, estar exigindo alguma coisa mais formal no sentido de pagamento. Entendi. Ponderar isso também. Nesse caso. E nesse ponto, com relação aos sócios, essa observação que você trouxe foi interessante, porque ele, apesar dele citar isso, ele não abre especificamente para pontuar esse valor especificamente do sócio, né? Não tem essa abertura, né? Para discriminar que foi prolabore ou não. Porque teve um caso que eu votei na última sessão, que foi exatamente isso, que era, separei os valores, o que não é nesse caso. Bom, então, considerando esse caso específico, essas especificidades, e já separando essa questão do sócio, essa informação que você trouxe, eu acompanho o relator. Pelas conclusões. Pelas conclusões em parte. Ué? Pelas conclusões em parte. Pelas conclusões em parte. Bom, eu acompanho o relator. Pelas ponderações que eu coloquei também, né, considerando o contexto todo de uma empresa pequena, né, de empresa do Simples, eu também acompanho o relator pelas conclusões. Eu acompanho o relator na integralidade, presidente. Okay. Eu entendo que, nesse caso do fornecimento de pão, né, para terceiros, apesar de não ter prova, aí é uma questão de valoração de prova. Né? Apesar da prova ela não ser uma prova robusta, né, pensando que é uma empresa simples, empresa de pequeno porte, no interior, né, que isso em si não significa tudo, mas a gente pode, né, ponderar e entender que isso que tem uma causa, que é a própria atividade dela, ela está fornecendo pão. Né? Mesmo terceirizada, ela está fornecendo pão, é a atividade dela. Mas eu não concordo com esses pagamentos para outros e para sócios como sendo dividendos. Porque eu só reconheço o pagamento de dividendos se a empresa apresenta suporte para pagar dividendos. Se ela não tem suporte para pagar dividendos, não é dividendos. Certo? Isso pode ser uma causa, pode estar sugando a empresa, né? Aí, a empresa que tem benefício fiscal, isso pode ser não digo essa, né? Mas se a gente abre as porteiras, daqui a um pouco está aí uma grande empresa com benefício fiscal, sugando todo o recurso da empresa, o pagamento para o sócio. Aí mesmo sem ter lucro, sem ter nada, tá, milhões. Não, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui a gente vota o caso, o processo, é verdade, mas a gente também cria precedentes. A gente faz direito tributário também. Então, o pagamento para o sócio, entendo, só pode ser considerado dividendo, coisa desse tipo, se tiver demonstrado que a empresa tinha suporte para isso, e na época certa, tem que ter autorização do sócio, tem um levantamento e tem a época certa de distribuição. Adiantamento de dividendos não existe. Não existe adiantamento de dividendos. É um nome que foi dado para alguma coisa que é irregular. Certo? Então, eu vou abrir divergência no sentido de manter a tributação fonte sobre o pagamento realizado para as pessoas, os sócios, e de outras pessoas, né, mesmo que não são sócios, mas que não estão digamos assim, relacionados com a atividade da empresa, que é esse fornecimento de pão.
né? Então, você está comprando garrote para Mariazinha, lá da irmã da dona da bodega, isso para mim é pagamento sem causa, claramente. Então, eu vou abrir divergência para dar provimento parcial ao professor. E aí não precisa especificar, porque... eu também estou dando um parcial, então é um parcial em menor extensão. Dá provimento parcial. Por conta daqueles que são... tá certo. Dá provimento parcial em menor extensão. Então, vou abrir divergência para dar provimento parcial em menor extensão. Então, deixa eu só anotar aqui. Então, ficou assim. Dá provimento parcial por maioria. Por maioria vencido. Wilson, que dava provimento parcial em menor extensão. Se você quiser colocar o completo aqui, como ficou, né, Hudson, no meu, eu coloquei dar parcial provimento para exonerar o crédito tributário no que tange aos pagamentos vinculados a beneficiários identificados. Tá certo. Eu posso te mandar por e-mail também. Eu quero. Eu vou colocar assim nos termos do voto. Tá. Certo, em menor extensão. E, deixa eu ver, votaram pelas conclusões. Votaram pelas conclusões, conselheiros Efigênio e Wilson. Estou na dúvida se eu faço declaração de voto. Esse processo ele não é um precedente para o caso tipo do beneficiário não identificado, porque esse aqui é bem diferente, esse caso, bem dos que a gente está acostumado a julgar. O mais pesado é aquele da Odebrecht, que é o que eu e você fizemos, e o seu último. O que nós discutimos na semana passada. O que a gente discutiu, que ficou 19 são os casos típicos. Esse é bem diferente. No caso, presidente, para a operacionalização da decisão, no caso para a operacionalização da decisão, como foi o provimento parcial, naqueles casos que o beneficiário não é identificado, ele está discriminado aí para que a unidade faça... Vou colocar os termos do voto do relator e o voto do relator especifica. Está discriminado, Wilson. Coloca a planilha que a própria DRJ já fez esse trabalho. A DRJ discriminou, né? E aí tem uma coluna que fala se foi identificado ou não. Certo. Então, só repetindo. Resultado: dá provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, por maioria, vencido o conselheiro Neutron, que dava provimento parcial em menor extensão. Votaram pelas conclusões, conselheiros Efigênio e Wilson. Ok, né? Próximo. Que horas são? Próximo é você. 7h30 da noite. O último. Não é. Vocês topam, não é muito difícil, não, Saga. Dá tempo, é o último. Vamos lá. Vamos embora. Então, bora, certo. Porque então, isso foi o item 33, o item 34 da pauta era embargo de declaração da Fazenda Nacional contra uma decisão do processo da SINASC, Sinalização da Construção de Rodovias, que foi pedido a retirada de pauta por uma das partes. Então, vamos para o item 35, o último item da pauta dessa tarde, que é da empresa Saga Rebocadores e Serviços Marítimos, que vai ser relatado por mim. Deixa eu abrir aqui. Também é fonte de FIDAF, de pagamento de salário, certo?
Processidade de lançamento tributário para exigir fonte sobre a remuneração de trabalho assalariado relativo ao ano 2014, bem como juros de mora e multa de ofício, 75%, totalizando R$ 453 mil. A fiscalização verificou que o contribuinte declarou valores maiores do que aqueles declarados nas correspondências CDF, conforme o relatório fiscal de folhas 9, de onde se extrai o seguinte receita. Não sei se tem alguma coisa aqui para relatar. Intimação. Acho que aqui não tem nada importante, não. Vamos ver aqui, se tiver outra coisa. Bom, a impugnação do contribuinte foi considerada improcedente. O recurso voluntário está em seguintes argumentos. O contribuinte estava em período de espontaneidade quando realizou o parcelamento dos créditos tributários objeto do presente lançamento tributário, os quais teriam sido constituídos por meio de DCTF retificadoras, de forma que o lançamento de ofício seria indevido. Os créditos tributários em tela já haviam sido constituídos por meio das DCTF retificadoras apresentadas pelo contribuinte, ainda que durante o curso do procedimento fiscal. E deve ser aplicada a redução de 40% da multa de ofício, conforme o artigo 6º da Lei 8.218, pelo qual o parcelamento do valor lançado dentro do prazo de 30 dias da notificação leva à referida redução. Então, só para ficar mais claro, já que eu não vou, né? O que acontece? O contribuinte estava sob fiscalização, certo? E aí, em determinado momento, ele apresenta DCTFs retificadoras. Ele tinha apresentado DCTFs zeradas, certo? E aí, foi iniciada a fiscalização. Em determinado momento, ele apresenta DCTFs retificadoras. E logo depois, ele parcela. Nas DCTFs retificadoras, ele declara o crédito tributário e depois ele parcela, certo? E ele diz que estava espontâneo, certo? Já a fiscalização disse que ele não estava espontâneo, porque houve uma intimação até antes da apresentação das retificadoras. E aí, a questão estava espontâneo ou não estava espontâneo? Então, a gente tem que analisar aí as intimações e as datas. Ele disse que a DCTF constitui o crédito tributário mesmo no curso, né, da fiscalização, é outro argumento. E o outro argumento é o seguinte: olha, eu parcelei. Então, eu quero pagar, mesmo se eu tiver de pagar esse lançamento, eu quero pagar com redução da multa de 40%, porque eu já parcelei, certo? Aí um detalhe que o lançamento, ele foi um pouco depois, uns dias depois do parcelamento, certo? E o parcelamento foi sobre as DCTF certificadoras. Então, a grande questão é saber se as DCTF certificadoras estavam espontâneas ou não. Vamos lá. O recurso intempestivo, conheço. O primeiro item, a espontaneidade, que é o principal. Então, o recorrente defende que estava em período de espontaneidade quando realizou o parcelamento dos créditos tributários objetos do presente lançamento tributário, os quais teriam sido constituídos por meio de DCTF retificadoras, de forma que o lançamento de ofício seria indevido. Essa espontaneidade foi afastada pela fiscalização, conforme a transcrição contida no relatório desse acordo, ao afirmar que as DCTFs retificadoras do contribuinte foram apresentadas a partir de 16 de dezembro de 2015, alguns dias após a intimação inicial do procedimento fiscal, em 30 de novembro de 2015. E aí que as datas são essenciais aqui no 2020. Então, pelo que não surtiu efeito. Então, a fiscalização diz: olha, eu comecei a fiscalização 30/11, ele apresentou a retificadora 16/12, né, 16 dias depois. Então, as certificadoras não estão espontâneas. O argumento do contribuinte já havia sido apresentado na impugnação, em que ele afirma que readquiriu a espontaneidade 60 dias após a retenção de documentos ocorrida em 30/12 de 2015. E realizou em 10 de março de 2016 o parcelamento
dos créditos tributários de fonte em tela, considerando indevido o lançamento tributário ocorrido em 14 de março de 2016. Né? Então, ele diz que a última notificação que ele recebeu foi 30 de dezembro de 2015. Disse que em 10 de março, ou seja, mais de 60 dias depois, ele... desculpe. Isso. Mais de 60 dias depois, ele realizou o parcelamento. Então, esse parcelamento estaria descontando. Bom, a decisão afastou esse argumento, afirmando que o contribuinte recebeu uma intimação no dia 23 de fevereiro de 2016, certo? A qual deu prosseguimento ao procedimento fiscal e impediu a requisição da espontaneidade do contribuinte no seguinte tempo. E que a fiscalização, né, aliás, aqui é um trecho da decisão da DRJ que aponta a existência dessa intimação no dia 23 de fevereiro de 2016. No presente recurso voluntário, o contribuinte refuta o entendimento adotado na decisão recorrida, afirmando que a intimação recebida em 23 de fevereiro de 2016 não impediu a retomada da espontaneidade do contribuinte, por não conter qualquer referência ao procedimento iniciado em 30 de 11 de 2015, conforme o seguinte ser. Então, ele traz aqui toda uma argumentação dizendo o seguinte: olha, essa intimação de 23 de fevereiro de 2016, né, não está relacionada com aquele procedimento de dezembro, certo? Porque ela não cita o procedimento de dezembro, ela não diz que é continuação do procedimento de dezembro. Então, ela não está relacionada com aquele procedimento. Então, aí, em relação àquele procedimento, está descontado. Esse, em resumo, é o argumento do recorrente. O termo de intimação entregue ao contribuinte em 23 de fevereiro de 2016 encontra-se juntado nas folhas 37. Entendo que essa intimação de fevereiro deu continuidade ao procedimento fiscal iniciado em 30 de março de 2015, 54 dias antes, cujo ato anterior ocorreu em 30 de 12 de 2015, 24 dias antes. Assim, quando o contribuinte negociou o referido parcelamento à revelia da autoridade responsável pela auditoria em curso, ele não estava em espontaneidade. Os termos da lei, a saber, o parágrafo 2º, artigo 7 do decreto 70.235. O recorrente exige que a intimação que dá continuidade ao procedimento fiscal faça expressa referência a esse procedimento. Contudo, a sua exigência não tem fundamento legal, uma vez que a lei exige apenas que essa intimação indique o prosseguimento dos trabalhos. Né? É o que diz aí o artigo 7 do decreto 7235. Acho que é o parágrafo... Está aqui, é o 2º, né? Assim, olha, para os efeitos do disposto primeiro, que é a requisição da espontaneidade, os atos referidos nos incisos 1 e 2 valerão pelo prazo de 60 dias prorrogáveis, sucessivamente por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Né? Então, a lei só exige que indique o prosseguimento dos trabalhos. Então, a indicação existe na espécie. Esse é meu entendimento. Na medida em que a intimação em tela foi realizada exclusivamente para informar que a fiscalização estava analisando a escrituração contábil do contribuinte. Então, o procedimento somente ocorre no curso de um procedimento fiscal, já iniciado, e é um passo necessário após a colheita das informações prestadas pelo contribuinte, a saber, as planilhas retidas em 30 de 12 de 2004, o passo anterior da auditoria fiscal. Então, assim, no dia 30 de 12, a fiscalização foi lá e pegou as planilhas. Certo? Em fevereiro, no meu entendimento, ele disse assim: olha, estou analisando aqui as tuas contas. Para mim, isso tem o objetivo de dizer que está dando continuidade à auditoria fiscal.
devido a essa configuração aqui, prática, né? Deve ser salientado que o procedimento que foi submetido ao contribuinte é uma revisão de suas declarações espontaneamente apresentadas, né, que é um batimento de FIDAF, a qual se dá de uma forma, aqui está errada, é menos rigorosa do que a auditoria para a determinação da existência de crédito tributário, por exemplo, dispensando um mandato prévio e dispensando a lavatura de termo de início de fiscalização. Com isso, entendo que o argumento recorrente não pode ser acatado. Essa aqui é realmente a minha divergência. E aí os outros argumentos. Declaração retificadora, o efeito da declaração retificadora. O recorrente defende a tese que as DCTs retificadoras apresentadas pelo contribuinte, ainda que durante o curso de procedimento fiscal, elaborariam a constituição dos créditos tributários e, assim, deveriam ser consideradas na confecção dos lançamentos tributários, conforme o seguinte, assim, olha, se eu declarei, tem que abater isso que eu declarei, certo? Do lançamento tributário. Verifique que a tese defendida pelo recorrente foi superada pela súmula CARF número 33, pela qual foi pacificado um entendimento diametralmente oposto, que diz, a súmula diz, a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. E o último argumento, o contribuinte, multa de ofício, redução, parcelamento. O recorrente requer redução em 40% do valor da multa de ofício, em fruição do benefício previsto no artigo 6º da Lei 8.218, pelo qual o parcelamento do valor lançado dentro do prazo de 30 dias da notificação leva à referida redução. Para tanto, o recorrente alega que realizou tal parcelamento antes mesmo da sua notificação, conforme o seguinte exemplo. Então, assim, antes mesmo da autuação, já parcelei. Então, esse parcelamento deve valer para reduzir a multa de ofício lançada. Então, eu vou refutar. Entenda que esse dispositivo não alcança o presente processo, pois o requisito legal da redução da multa de ofício é o parcelamento do valor lançado, diferentemente do que ocorre na espécie, quando o contribuinte parcelou o valor por ele confessado, o qual é diferente e menor do que o valor lançado, pois não contempla a multa de ofício, no mínimo. Não sei o que ele declarou. Ademais, conforme foi exposto acima, as DCTF que fundamentam o parcelamento em tela não são válidas por terem sido apresentadas no curso de procedimento fiscal. Assim, o parcelamento é juridicamente inexistente, pois não se pode parcelar crédito tributário que sequer foi constituído. Todavia, tal fato não impede que os eventuais pagamentos do parcelamento sejam aproveitados para quitar, ainda que em parte, a exigência tributária. Contudo, isso somente pode ocorrer no âmbito da liquidação da presente decisão a ser elaborada pela administração tributária. Conclusão. Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Seu voto. Vamos debater. Nilton, Diga. No final da página 4, né, no último parágrafo, ele fala que tal procedimento somente ocorre no curso de procedimento fiscal já iniciado e é um passo necessário após a coleta das informações prestadas pelo contribuinte, a saber, as planilhas retidas em 30/12/2014, não é isso? Ele cita em 2004, aí, por que eu estou te falando isso? 14, desculpa. É 14, sim. Exatamente. Porque o item que eu fui olhar, nada, porque a intimação e essa questão da espontaneidade, isso é um caso muito delicado, né? Tem que ficar muito atenta com relação a isso. E o seguinte, porque na intimação de folhas 37, essa que foi, ele tomou ciência dia 23 de fevereiro de 16, com 54 dias, é isso que o que ele pede para o contribuinte? O que ele avisa? Olha, isso é uma questão legal. Ele fala, olha, eu estou acessando o seu SPED relativo a qual ano? Ao ano de 2014, isso, um ano fiscalizado.
Claro. Por isso que eu estou perguntando, se ele está acessando aqui, por exemplo, o SPED de 2013, o SPED de 2010, por exemplo, ou seja, porque um acesso que é como se fosse um espaço que não tem nada a ver com o que está sendo lançado, entendeu? Aí eu poderia verificar, a não ser que tivesse o Liame para mostrar, seria muito mais complexo, mas a priori seria situação diferente, entendeu? É igual quando o contribuinte está sendo fiscalizado pelo RPJ, tá lá. Aí ele recebe uma intimação aleatória de um outro tributo que não tem nada a ver, entendeu? Ou seja, não tem nexo, entendeu? Mas aqui, ele está sendo fiscalizado fonte 2014. É crível e é normal que a fiscalização vai lá e olhe o SPED dele, a escrita dele de 2014? É óbvio, né? E ela deu conferir as planilhas. Exatamente. Ele tem que ver se aquelas planilhas... Exatamente. É como se ela estivesse falando, olha, em outros termos, se não tivesse SPED, contribuinte, estou te intimando a me apresentar o seu livro diário, o seu livro razão. Quando temos SPED, ela deu ciência para ele, ó, eu estou acessando o seu SPED. Exato. Que também é entendeu? legal, né? Exato. Então, isso para mim é importantíssimo. Né? Wilson, você tinha pedido a palavra. Tinha pedido a palavra, Wilson? É o teu automático, que apareceu aqui em algum lugar. Desculpa. Não, é isso mesmo, Efigênio. Esse também foi o meu, assim... Se existisse um outro procedimento fiscal, mas não existe nenhum outro procedimento. Exatamente. Porque o contribuinte às vezes está sendo fiscalizado. Pode acontecer. Ele estava muito próximo, 54 dias da primeira intimação. Né? Menos de 30 dias da última intimação. Está muito perto, as coisas estão acontecendo ali. Sem contar que, veja, que nesse meio tempo teve os recessos de final de ano, né? Ano novo e tal. Então, e outra coisa, então, foram duas coisas. Primeiro que não tem outra, segundo, está muito próximo. E terceiro, há uma coerência entre esse ato de olhar o SPED com o último ato praticado pela fiscalização, que foi pegar as planilhas. E com o objeto fiscalizado, Wilson. Com o objeto fiscalizado. Pois é. Então, assim, não tem como entender, na minha opinião, assim, não tem como entender diferente. É claro que seria muito melhor se tivesse escrito assim, termo de continuidade da ação fiscal. Seria muito melhor, não teria dúvida, não teria dado mais para o contribuinte argumentar. Né? Mas está implícito, né, quando ele fala do acesso ao SPED. Esse termo, pois eu entendo que sim. Né? E esse termo de continuidade se usa muito na auditoria, lá no local da empresa, né? Para a pessoa ter acesso lá. Essas auditorias de verificação de declarações, elas são muito menos formais. Né? Não se existe, não está no procedimento termo de continuação desse tipo de auditoria, não está no procedimento. É algo que não se entende, não está no costume. Né? Se tivesse no costume, eu poderia até comentar, não, mas olha, toda auditoria de DIF e DAF, certo? Quando se prolonga, tem termo de continuidade. Não se usa termo de continuidade. Ô Nilson, eu lembro que eu era muito atento a esse item, e tem até um voto meu, ano passado, não, acho que foi 19, ou 20, se não me engano, eu explorei muito isso, porque o termo fala o seguinte, a questão da espontaneidade, olha, valerão pelo prazo de 60 dias, prorrogar sucessivamente por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. O que eu estou falando para o contribuinte? Contribuinte, eu estou te dando ciência que eu estou acessando o seu SPED. Isso no bojo de uma fiscalização. Isso quer dizer o quê? Que eu estou continuando, eu estou dando ciência para ele, que eu estou dando prosseguimento aos meus trabalhos. Entendeu? É a dicção do artigo 7º, parágrafo 2º do PAR. E quando a fiscalização faz, olha, eu estou dando prosseguimento, tempo de continuidade, ela está materializando isso. Mas qual que é a essência? O contribuinte tem que ter um ato que indique que está prosseguindo, que a fiscalização está prosseguindo com os trabalhos. Ora, o contribuinte está 50 dias parado, não sabe nada da fiscalização. Eu vou dar ciência para ele do seguinte termo. Olha, contribuinte, eu estou acessando o seu livro diário, o seu livro razão, certo? Lá no SPED. E ele está sob fiscalização. O que eu estou dizendo para o contribuinte?
que eu estou dando prosseguimento. Você está sob fiscalização, é isso que você está dizendo. Que Estou em andamento, entendeu? Ou seja, o parágrafo 3 e o parágrafo 2º. Não, eu realmente também sou bem criteriosa, mas assim, aqui. Não tem jeito. Lá não tem jeito. Isso foi uma coisa. Se existisse, e assim, eu acho que não é nem a questão do costume, sabe, Nilson? É que de alguma forma o contribuinte ter ciência que está sendo fiscalizado, que está tendo um prosseguimento. Porque assim, você tem um termo de encerramento de ação fiscal, de um jeito ou de outro. Aqui você não tem termo de encerramento de nada. Você tem uma intimação falando. Olha, estou olhando seu SPED, logo você está sob fiscalização, não tenho muita dúvida quanto a isso. Eu queria dizer assim, se existisse assim, uma exigência de uma conduta diversa da fiscalização, seja por uma norma determinada uma forma, tem que ser desse jeito, concordaria. Ou mesmo costume, se fosse costume, eu diria, opa, não. Né? Eu até aceitaria isso, mas não é o caso. Né? Não tem nada que obrigasse a fiscalização aqui a dizer que explicitamente que eu estou olhando o seu SPED em razão da fiscalização iniciada no dia tal. Não se exige, não tem. Em nada se exige isso da fiscalização. Ou seja, não se exige da fiscalização uma conduta diversa daquela que ela praticou. Entende? É o prosseguimento dos trabalhos. Até porque ela está agindo. É isso que se exige. Aqui a gente chegaria num ponto do seguinte, olha só, raciocínio a contrário de vocês. Eu vou provar que eu estou dando continuidade à fiscalização. Depois de todo o esforço de todo mundo, da contabilidade para o SPED e tal, seria o seguinte, não, isso não vale. Então, se não tivesse SPED, eu teria que intimar o contribuinte, me apresente o seu livro diário e o seu livro razão. Ah, não, aí eu aceito. Ok. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Contribuinte, como eu já tenho o SPED, eu estou te avisando. Olha, eu acessei o seu livro razão e seu livro diário. Ok? Então, para eu configurar isso, eu tenho que falar que ele não pôs expressamente, mas ele avisou com transparência e clareza que ele estava acessando. É o que você falou. Na época que o SPED não existia, a gente recebia intimação. Exatamente. Pedindo para a escritura. Por isso que, para mim, assim, eu quando li o argumento, vi a intimação. É que eu atendi fiscalização, sabe, gente? Bastante tempo, né, do lado da empresa. Então, assim, para mim não é novidade nenhuma isso, achar que não está sob fiscalização e alegar que, afinal, está em caráter espontâneo. Eu acho que assim, é sensação. E outra evidência que ele estava dando continuidade à fiscalização é que, em março, menos de um mês depois dessa comunicação, houve o lançamento tributário. Perfeito. Ou seja, isso aí, se a gente for atentar para a verdade material, assim, estava ou não estava em procedimento fiscal? Estava. Até que menos de um mês depois, de fevereiro, logo em março, né, menos de um mês depois, foram feitos o lançamento tributário. Então, o contribuinte resolveu dar um traço aí, entendeu? Dar um traço aí na fiscalização. Mas acho que cola. É o que eu acho, na prática. Por isso que assim, tá aí um tipo de argumento que não me sensibiliza. Até porque tá bem transparente no processo, isso tudo, tá? Não é conjectura nossa, tá? Estão muito claros os atos, né? Foi tudo debatido, inclusive. No recurso, na impugnação. E o contribuinte não traz, assim, outras evidências. Ele só tem isso. Ok, gente, podemos votar? Sim. Então, perfeito. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Ok, então o resultado ficou assim, negar provimento por unanimidade para o item 34 da pauta. Então, com isso, desculpe, 35, né? 35.
Sim, porque o 34 foi retirado de pauta. Então, o item 35 da pauta, a empresa Saga Repocadores, serviço mais limitado, o resultado é negar o provimento por unanimidade. Com isso, a gente encerra a sessão de julgamento do dia 9 de fevereiro, da tarde, a partir das 14 horas. Obrigado, né, e vamos descansar, que amanhã tem uma nova leva aí de processo. Amanhã é pesado também, né? Aí às 9, né, pessoal? 9, Oi? né? Amanhã às 9, né? Às 9. Se a gente puder entrar assim, uns 10 minutinhos antes, porque aí a gente bate um papo, aí já, quando começa às 9, já está afinado. Tá bom. Tá joia? Ok. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Pra Boa todos. noite. Tchau. Dá provimento parcial. A gente tem uma Receber isso, cuidado.